Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos para a 14ª parte, né, do vídeo, falando sobre Davi é ungido a rei, né, em Israel. Capítulo 16, versículo 12. Relatar que Davi era ruivo significa que ele tinha cabelos vermelhos. É uma alusão à cor dos cabelos. A cor dos cabelos. Formoso de semblante. Essa expressão também pode ser traduzida como belo à vista, boa aparência, né? Boa aparência. Deus deixou claro a Samuel que a escolha de Davi não tinha sido fundamentada na aparência humana, né? Não foi na aparência humana, fundamentada na aparência humana, né? Versículo 7. Tal atributo era apenas mais uma vantagem no valor interior de Davi, né? Tal atributo era apenas mais uma vantagem no valor interior de Davi. E disse o Senhor: não está claro se outra pessoa além de Samuel ouviu essa palavra de Deus, né? Ungiu. Davi foi ungido com azeite, o ritual religioso consagrou Davi para o reinado, né? Consagrou Davi para o reinado. Não está claro se as pessoas lá que estavam presentes, como os irmãos e o pai de Davi, ouviram quando Deus falou com Samuel, né? Para ungir ele, ungir Davi. Mas pela cerimônia, se você pesquisar aí no Google ou em qualquer outra fonte aí, você vai ver que a consagração de um rei era diferente da consagração que fizeram lá a santificação, né? Que foi por meio de lavagem e purificação cerimoniais. Êxodo 19 ao 10 ao 22, né? Foi feita lá com os irmãos de Davi, com o pai dele. Lá foi uma eles foram santificados, né? Foi santificado. Foi diferente de Davi. Davi já foi uma unção com óleo e com um queto, né? Um queto que era uma consagração de rei. Então, pela consagração, ficou claro que a unção de Davi era diferente da deles, né? Das que eles receberam lá no versículo 5. Então, o pai de Davi era religioso, era judeu. Então, os irmãos dele também eram também religiosos. Então, ficou claro que eles sabiam que a unção de Davi era uma unção especial, né? Era diferente da dele. Pode ser que em imediato eles não perceberam que era de rei, mas depois, investigando, eles conseguiram constatar que a unção de Davi era uma unção de rei, né? Não era à toa que Samuel estava ali. Samuel era um líder mundial naquela época, né? Era o líder de toda a nação israelita, né? Ele que mandava ali, até, né? O juiz naquela época era a autoridade maior em Israel, né? Então, vamos ver aqui o versículo 13, né, do capítulo 16. Em hebraico, a locução se apoderou significa apressou-se sobre. Foi dado a Davi o poder pelo Espírito Santo para a função de liderar o povo de Deus, da mesma forma que havia sido dado a Saul. 1 Samuel 10, capítulo 10, versículo 10. O nome Davi significa amado, né? O nome de Davi significa amado. Então o pai dele deu o nome para ele, né? Então significa que ele era amado pelo pai dele, né? Ele recebeu esse nome de Davi, que o significado é amado. Então significa que ele era amado assim pela família, pelo pai dele, ele era amado, né? Tem muitas pessoas que dizem que ele era desprezado, né? Aqui o nome dele, que foi dado pelos pais dele, estava falando que ele era amado sim pelos pais dele, né?
capítulo 16, versículo 14 ao 15, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Depois que o Espírito de Deus veio sobre Davi, né? Depois que o Espírito de Deus veio sobre Davi, Saul já não tinha um poder mais de servir como rei, né? Servir como rei. Quer dizer que a partir do momento que o Espírito de Deus veio sobre Davi, ao mesmo tempo ele se retirou de Saul, né? E veio sobre Davi, né? E quer dizer que Saul não tinha mais o poder de servir, de liderar o povo de Deus, né? Então esse espírito estava agora sobre Davi. Davi agora é que tem o poder de liderar o povo de Deus, né? Ao que tudo indica, o ministério do Espírito Santo foi seletivo e temporário na vida dos fiéis do Antigo Testamento. Pelo que tudo indica, o Espírito Santo naquela época ele era seletivo e também temporário, né, na vida dos fiéis do Antigo Testamento. Um espírito mau da parte do Senhor, essa informação foi interpretada de várias maneiras no decorrer dos tempos. Primeiro, possessão demoníaca como punição divina. Segundo, ataque ou influência demoníaca. Terceiro, ação de um mensageiro do mal, como aquele enviado para incitar Acabe. 1 Reis 22, capítulo 22, ao versículo 20 ao 23. Quarto, um espírito de descontentamento colocado por Deus no coração de Saul. Um espírito de descontentamento. Já viu aquelas pessoas que não se conformam com nada, tudo sempre está faltando alguma coisa, nunca está certo, nunca está, né? Então esse espírito estava sobre Saul, um espírito de descontentamento. Quer dizer, nada para ele estava bom, né? Nada para ele prestava ou estava bom. Juízes capítulo 9, versículo 23. Porém, o que quer que tenha sido, foi imediatamente percebido pelos servos de Saul. 1 Samuel 18:10. Então, os servos de Saul, eles perceberam quando houve essa mudança, né? Quando o Espírito de Deus saiu de Saul e veio um espírito enviado por Deus de descontentamento, né? Então, foi rapidamente notado pelos seus servos, aqueles que estavam próximo dele, íntimo dele, né? Uma mãe e um pai, ela sabe quando o filho está com comportamento estranho, né? Ela percebe, né? Então, quando uma pessoa tem muita intimidade com a outra, ela rapidamente percebe quando a pessoa muda, né? Quando há mudança. Por exemplo, um casal, o homem percebe quando a mulher muda, e a mulher também percebe quando o homem mudou, está mudando, né? Os filhos percebem, todo mundo percebe na casa ali que tem algo estranho, né? Algo estranho. Então, os servos de Saul que ficavam mais perto deles, né, perceberam até melhor do que a família. Então, os servos dele, para te ver, né? Às vezes os teus servos, as pessoas que estão do lado de você, que você despreza, mas vê que está do seu lado, às vezes pode perceber algo estranho em você. Então, os servos dele perceberam melhor até do que a família, até a própria família de Saul, né? Então, vamos lá aqui, capítulo 16, versículo 16 ao 17. Que busque um homem que saiba tocar harpa, qualquer que tenha sido o problema que afligia Saul, era temporariamente minimizado, né? Minimizado pela influência da música. Versículo 23. Minimizado, né? Pela influência da música. Versículo 23. No passado, acreditava-se que a música exercia influência benéfica sobre aqueles que de natureza mórbida ou melancólica
né? Então aqui vê que naquela época a música tinha uma grande influência, né? Tinha uma grande influência benéfica sobre aqueles que de natureza mórbida ou melancólica, né? Ou melancólica, né? Então quando ele tocava a música, eu já vi aqueles caras bêbados, apaixonados, que ficam ouvindo música, pensando em outra pessoa, pensando em alguém, um ente querido, às vezes que morreu, que faleceu, ele fica ouvindo música e fica pensando e começa a chorar. Então aquela música para ele é coisa, a alma dele, né? Satisfaz a alma dele naquele momento, naquela hora. Então era assim que estava Saul. Quando tocava a música naquela hora, ele se sentia bem. Aí depois que a música passava, ele voltava de novo àquele estado. Então é a mesma coisa de uma pessoa que está sofrendo de depressão, vamos dizer que é uma depressão, né? Depressão, vamos dizer, né? Depressão. Então, é como se uma pessoa tivesse depressiva, né? E aí tem pessoas que ficam no bar bebendo e manda, bota essa música aí, eu quero ouvir essa música hoje. Aí bota a música lá, aí ele começa a chorar e lembra dos entes queridos que morreu, lembra de não sei quem dos parentes, lembra do pai, da mãe, da mulher que foi embora, lembra do marido que saiu de casa, aí, enfim, aí começa aquele chororô danado. Aí vem outro amigo também e chora. Então isso é comum, né? Isso é comum nos dias de hoje, né? Pessoas ouvirem música para poder satisfazer a sua alma, né? Então é dessa maneira, quando Davi ouvia a música, ele se sentia bem. Então vamos aqui no capítulo 16, versículo 18, que diz assim: e é valente e animoso. O homem de guerra, Davi, o menino pastor, ainda não havia demonstrado suas habilidades militares. Não havia mostrado as suas habilidades militares. A brilhante descrição dada pelo cortesão, aparentemente por ter sido exacerbada, né? Exacerbada, mas foi registrada pelo autor porque antecipava o que Davi se tornaria em vista da sua reputação. 1 Samuel 17, capítulo 17, versículo 34 ao 35. Então, quando ele deu essa descrição aqui sobre Davi, que Davi era valente, era coisa que o escritor ele estava antecipando, né? O que Davi ia ser, né? Ou o que era. Então ele estava antecipando a respeito de Davi, né? Não que naquele momento ele sabia que Davi era valente, que Davi era homem de guerra, né? Mas é como se ele estivesse antecipando, o escritor estivesse antecipando o fato, né? O que ia acontecer lá na frente, né? No capítulo 16, ao versículo 19 ou 20, envia-me Davi, teu filho. Envia-me Davi, teu filho. Dados os eventos na primeira parte desse capítulo, inicia uma incrível virada dos fatos e a marca de um grande contador de história, né? Um grande contador de história. Capítulo 16, versículo 21, Davi deve ter sido nomeado como pajes de arma de Saul, após a vitória do jovem belemita sobre Golias, né? 1 Samuel 17, aos 55 aos 58. Talvez o acontecimento seja mencionado aqui porque alude ao tema do serviço militar de Davi na corte de Saul, ou ainda para enfatizar que Davi era considerado por Saul antes de este começar a perseguir Davi, né? Antes ele começar a perseguir Davi. No próximo vídeo falar mais sobre isso. Amém.